Iniciando a nossa aula da Escola Dominical. Hoje a lição é de número 5, com o tema Libertos do Pecado para uma nova vida em Cristo. Textuário da lição: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensa, nos vivificou juntamente com Cristo. Verdade prática: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecados, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. O primeiro tópico da lição nos diz: a antiga natureza morta em ofensa e em pecado. Na primeira epístola de João, no capítulo 5, João ele nos diz que por causa do pecado original cometido por Adão e Eva, já nascemos com esse DNA, o DNA inclinado ao pecado. Já nascemos, então, espiritualmente mortos. Nós vimos também que a humanidade sem Deus, ela vem trilhando o caminho da concupiscência, tanto dos olhos, como da carne e também da soberba da vida. Esses delitos são bem antigos, né? Ao examinarmos as Escrituras, nós percebemos que tudo isso já acontecia no mundo antigo. Após a queda de Adão e de Eva, o pecado e a maldade ele se fez presente no meio de todos os seus descendentes. No livro de Gênesis, querido, no capítulo 4, já vemos a presença do ódio e da inveja no coração de Caim. Esse sentimento ele era tão forte, de tal forma, que o mesmo veio a matar o seu próprio irmão Abel. Daí para frente, a corrupção geral dos gêneros humanos só tem aumentado. Nós vimos também que no ato da criação, Deus fez o homem com livre-arbítrio, pois ele queria que a obediência e a submissão fosse voluntária. Mas, infelizmente, a humanidade ela preferiu a desobediência e também o pecado. E por isso a morte espiritual passou a toda a humanidade. Nós vimos também, meus irmãos, que na Epístola de João, no capítulo 5, versículo 19, nos diz que o mundo ele jaz no maligno. A expressão jaz significa que está sob o poder do mal, ser mantido em submissão pelo diabo, alguém que aceita o domínio do mal e o aprova. Somente a conversão do homem a Deus, através de Cristo, pode libertar do domínio do maligno. No livro de Efésios, no capítulo 2, versículo 3, o apóstolo Paulo nos diz que outrora andávamos segundo a vontade da carne e também do pensamento. No Evangelho de Mateus, no capítulo 4, nós vemos que o próprio Satanás tentou Jesus oferecendo a ele todo tipo de prazeres, mas Cristo o venceu usando a palavra de Deus. Assim também o diabo vem usando as mesmas táticas para tentar escravizar os seres humanos. E até tem conseguido, não só tentar, mas também escravizá-los. Queridos, muitas vezes tomamos decisões erradas, né, sem percebermos a sua dimensão. Pedro, no capítulo 2, nos ensina que nos tornamos escravos dos que nos vence. Se o que nos vence são os vícios da carne, então nos tornamos seus escravos. O apóstolo João, na sua segunda epístola, no capítulo 2,
nos mostra 3 consequências da carne. Primeiro, a concupiscência, o desejo desenfreado pelo prazer. Ele nos fala da concupiscência dos olhos, a ambição estimulada por aquilo que nós vemos. Terceiro, a soberba da vida, é o sentimento pretensioso de superioridade sobre as demais pessoas. Deus, através de Paulo, no livro de Gálatas, nos aconselha a andarmos em espírito para não cumprir a concupiscência da carne. Vamos então para o nosso segundo tópico. Vivificados pela graça. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia. É bom salientarmos aqui que o homem, por suas próprias forças, jamais conseguiria a libertação do domínio do maligno. O apóstolo Paulo nos revela que somente a inesgotável misericórdia de Deus poderia mudar essa situação. Mesmo com toda a desobediência, afronta e maldade da humanidade, Deus, na sua vontade soberana, projeta um resgate definitivo e perfeito, motivados assim pelo seu grande amor à humanidade. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, versículo 1, nos diz: vós fois vivificados. A situação desoladora da humanidade, afundada em uma morte espiritual, agora recebe a vida graciosamente de Deus, como está escrito. Ele nos deu vida, estando nós mortos em ofensas e em pecado. Esse presente é para todos os que aceitarem a Cristo como seu único Salvador, renascendo assim das trevas para a luz, da morte para a vida. Vamos para o terceiro tópico. A salvação não vem das obras. Para que o homem não se gloriasse achando que foi escolhido por causa das suas obras de caridade, ou qualquer tentativa de merecer a salvação pelas obras, nós sabemos, queridos, que esse pensamento é apenas fútil e também impossível. Na Epístola de Tiago, esse assunto ele é bem esclarecido. Qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de toda a lei. É bom salientar aqui que todas as boas obras são louváveis perante Deus, mas não são elas nem de longe suficientes para adquirir a salvação em Cristo. A salvação é de graça e essa é o favor imerecível de Deus. Através do alto preço pago por Cristo, através do seu sangue vertido na cruz do Calvário, ele morreu para que fôssemos, todos nós, perdoados e salvos mediante a fé. A graça é o amor de Deus em ação. É Deus tomando a iniciativa em relação ao homem caído, proporcionando assim uma plena comunhão e a adoção de filho na família de Deus. Queridos, apesar de todos esses benefícios divinos, sabemos que a graça não é irresistível, ou seja, todas as pessoas não regeneradas poderão, conforme o seu livre-arbítrio, rejeitar a salvação oferecida por Deus. Assim chegamos à conclusão. Antes da regeneração, éramos filhos da ira, mas agora em Cristo Jesus somos filhos de Deus. Assim finalizo essa lição e, se Deus quiser, estaremos nos encontrando na próxima aula. Deus abençoe a todos e até a nossa próxima lição, se assim um bom Deus nos permitir.